Já imaginou um tempo em que a justiça acreditava que quanto maior o pecado, mais terrível deveria ser a punição? Bem-vindo à Idade Média, uma era em que a crueldade humana atingiu níveis impressionantes. A violência parecia estar em toda parte, e quando o assunto era crime e castigo, a criatividade para a dor não tinha limites. Hoje vamos viajar para esse mundo sombrio e explorar os castigos mais cruéis, os métodos de tortura mais aterrorizantes e as histórias reais que mostram o lado mais obscuro da humanidade. Aperte os cintos, porque estamos prestes a entrar na loucura medieval. O que exatamente era tortura naquela época? A palavra, como a conhecemos, só foi definida de fato em 1755 pelo Dr. Samuel Johnson como sofrimentos infligidos judicialmente. Mas séculos antes, a tortura já era rotina na Europa. Curiosamente, no início, a Igreja era contra. O Papa Nicolau I chegou a dizer que uma confissão só vale se for espontânea e não arrancada sob dor. Ele questionava: se alguém confessa algo que não fez só para escapar da dor, quem é o verdadeiro criminoso? O torturado ou quem o força a mentir? Mas essa visão logo se perdeu. As pessoas mentiam, e os tribunais começaram a usar os julgamentos por ordalha, testes de fé para deixar Deus decidir. Alguns acusados tinham que segurar uma barra de ferro em brasa ou mergulhar a mão em água fervente, acreditando que Deus protegeria o inocente. Outros eram mais simples. Quem conseguisse ficar com os braços esticados na frente de uma cruz por mais tempo, vencia. Mas, no século XIII, o Papa proibiu essas práticas e deu início à Inquisição, o auge da tortura institucionalizada. Durante as cruzadas contra os cátaros no sul da França, prisioneiros eram forçados a confessar heresias sob tormentos inimagináveis. Um dos métodos mais comuns era o estrapado. As mãos do prisioneiro eram amarradas nas costas e ele era erguido por uma corda presa aos pulsos. O próprio peso do corpo deslocava os ombros. Para intensificar a dor, muitas vezes penduravam pesos extras nos pés. Essa tortura podia durar horas, ou até a morte, se o inquisidor quisesse. Quando você ouve tortura com caixão, talvez imagine alguém sendo enterrado vivo. E sim, isso acontecia. Existem relatos de pessoas sepultadas vivas como punição. Na França do século XV, uma mulher chamada Perret foi enterrada viva por roubo. Um duque teria feito o mesmo com 2 servos que se casaram sem sua permissão. E durante a cruzada albigense, a irmã de um governador foi jogada num poço e coberta com pedras até a morte. Mas a tortura do caixão geralmente se referia a outra coisa. Uma gaiola de ferro em formato de corpo humano, chamada gibbet. Ela era usada para exibir criminosos, mortos ou, em alguns casos, ainda vivos, como um aviso para a população. Os corpos, às vezes cobertos de piche, ficavam pendurados por semanas. Alguns prisioneiros eram deixados lá vivos, sem comida, sem água, expostos ao sol e ao frio, até morrerem de sede ou de hipotermia. Era uma morte lenta, pública e dolorosa, projetada para aterrorizar qualquer um que pensasse em cometer o mesmo crime. Durante o reinado de Henrique VIII, a Inglaterra viveu sua própria onda de brutalidade. Quando o rei rompeu com o Papa e criou a Igreja Anglicana, quem se recusava a reconhecê-lo como líder da fé era considerado traidor. No norte do país, muitos se revoltaram, num movimento conhecido como Peregrinação da Graça. Os líderes religiosos que resistiram foram mortos de forma cruel. Em 1537, 2 monges foram enforcados nas muralhas de York e deixados lá até seus corpos se desintegrarem. Robert Aske, o líder da rebelião, também foi executado e seu corpo pendurado em correntes para servir de exemplo. Um artigo do século XIX descreveu como essas gaiolas de ferro funcionavam. O prisioneiro era despido, colocado dentro da estrutura e suspenso no ar. O corpo era preso por anéis de ferro nos pulsos, joelhos, cintura e pescoço. Havia pontas afiadas nos apoios dos pés, então qualquer tentativa de aliviar o peso resultava em cortes profundos.
A pessoa ficava completamente imóvel, sem descanso, sem alívio, até que a morte finalmente chegasse. Era como ser um animal enjaulado. Existem poucos registros oficiais de pessoas sendo penduradas vivas em correntes, mas os relatos que existem são assustadores. Em 1577, as crônicas da Inglaterra descreveram execuções horríveis onde criminosos eram acorrentados e deixados pendurados vivos no local do crime para morrerem lentamente. Em alguns casos, por compaixão, o carrasco estrangulava a vítima primeiro. Uma piedade cruel num mundo sem misericórdia. Em 1383, um irlandês acusado de traição teve uma corda amarrada em seu pescoço e outra na virilha. Ele foi pendurado até que seu corpo se partisse ao meio sob o próprio peso. Depois, o cadáver foi arrastado pelas ruas como um aviso. Outros relatos contam sobre execuções na Alemanha, em que prisioneiros eram pendurados vivos junto com cães famintos que devoravam o corpo enquanto ambos morriam. E não foi só na Europa. No mundo islâmico, o revolucionário iraniano Babak Khorramdin, capturado em 838, sofreu uma das torturas mais cruéis já registradas. Suas mãos e pés foram cortados. Ele foi exibido em Bagdá em cima de um elefante e depois costurado dentro da pele fresca de um touro. À medida que a pele secava, ela encolhia, comprimindo seu corpo e sua cabeça contra os chifres. Babak morreu lentamente, sufocado e esmagado. Um fim terrível que, segundo seus inimigos, refletia o terror que ele mesmo havia espalhado. A Idade Média foi uma era de fé, mas também de muito medo. Uma época em que justiça e crueldade caminhavam lado a lado e a dor era vista como uma ferramenta de redenção. Esses métodos, por mais terríveis que nos pareçam hoje, revelam uma verdade antiga. O ser humano sempre foi capaz de criar tanto a beleza de uma catedral quanto o horror de uma masmorra. Obrigado por assistir a mais um episódio de Loucura Medieval. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais mergulhos na história sombria do nosso passado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Até a próxima!